Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou muito alegre de poder conhecer aqui os irmãos. Eu sinto muito feliz de poder cultuar a Deus com vocês. Deus possa continuar abençoando esta linda casa. É um prazer imenso poder conhecê-los. Deus continue abençoando hoje. Deus abençoe a vida do pastor. Muito obrigado, viu, pastor, pela oportunidade, pela confiabilidade. Deus possa recompensar a vida do Senhor, da família, do ministério, em nome de Jesus. Viu? É um prazer conhecê-los. Meus irmãos, como foi dito pela minha esposa, somos de São Paulo, né? Somos um pouquinho do interior, né, da cidade de Limeira, estado de São Paulo, congregamos aqui no Ministério de Madureira, Adebrais. Trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Elias Bonfim, lá na Amaral. Pega a sua Bíblia Sagrada, e se você puder abrir ela em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Nossa, irmão, se puder só me ajudar no retorno, a caixa está só no retorno aqui, tá? Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos ali o nosso material que auxilia nas nossas despesas, né? Para vir para cá para o estado do Rio de Janeiro, tivemos uma despesa de quase R$1.000. Então, trouxemos algumas trufas. Essas trufas auxiliam o nosso ministério. Se você tem cartão, aceitamos cartão. Se você tem Pix, aceitamos a Pix. Após a mensagem, você puder ajudar, nós ficaremos muito gratos. Quem assim concorda, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Nós iremos ler o versículo. Vamos começar aqui no versículo 2. E depois nós iremos para o versículo 12. Gênesis 26, capítulo 2. Capítulo 26, verso 2, quem encontrou diz amém. Amém. Apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Versículo 5. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo de número 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo de número 12 agora, no verso 12. Semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os postos que os servos de seu pai tinham cavado ainda nos dias de seu pai, os filisteus o entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tem feito do que nós. Versículo de número 22, localiza o verso 22. E partindo dali, e cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou Rehobote, e disse: porque agora nos livrou o Senhor, e prosperaremos nesta terra. Versículo de número 26, verso 26. E Abimeleque veio de Gerar para visitá-lo, com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. Disse-lhe Isaque: por que vieste me visitar?
Pois foi vós que aborrecestes e me expulsastes do meio de vós. E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos uma aliança. E você diz amém? Senta. Se puder colocar o fundo que estava antes, era para ser Jesus e Yeshua, tá bom? Fazendo favor. Meus irmãos que estão aqui, ouvindo esta palavra, eu estava com esta palavra no meu coração, e pode ser um texto conhecido para muitos que estão aqui, hoje aqui adorando a Deus. Aqui vai falar do segundo patriarca, que é conhecido como Isaac. Isaac, ele é o filho da promessa. Isaac, ele é filho de Abraão. Abraão é o primeiro patriarca em que Deus escolheu, em que Deus separou. Quando Deus vai escolher Abraão, Deus lhe faz algumas promessas para Abraão. Dentro delas, Deus disse que iria engrandecer o nome de Abraão. Deus também disse que das entranhas de Abraão sairia uma grande nação. E a terceira promessa que Deus fez para Abraão é que a sua descendência iria conquistar uma terra. Então, quando Deus escolhe Abraão, no Gênesis capítulo de número 12, é onde é a narrativa do início do ministério de Abraão. Gênesis capítulo 12 em diante é o que vai narrar. Abraão foi um homem obediente a Deus, um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus. Abraão teve tanta fidelidade com Deus, que quando Deus pediu Isaac como sacrifício, observa que Abraão de maneira nenhuma hesitou ou negou de entregar o seu filho, conhecido como Isaac. Quando Deus fala para Abraão assim: Abraão, eu quero seu filho como sacrifício, não foi na mesma hora, não foi no mesmo dia em que Abraão vai sacrificar Isaac. Entre o caminho até o altar do sacrifício durou 3 dias. Abraão sai da sua tenda e Deus fala para Abraão: Abraão, você vai caminhando, e no monte em que eu te mostrarei, ali você vai sacrificar. Quando Abraão sai da tenda até chegar no monte, dura 3 dias. Abraão teve tanto tempo para dizer para Deus: não, Deus, de maneira nenhuma eu vou entregar o meu filho. Mas entre essas 72 horas, de maneira nenhuma Abraão hesitou de entregar Isaac. Olha para você ver o nível da obediência que Abraão tinha para com Deus. E é por isso que Abraão foi um homem próspero, e é por isso que Abraão foi um homem que Deus tinha o prazer de falar, porque a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. Eu lembro um certo dia na Bíblia em que Abraão está tão triste, Abraão está abalado, e a Bíblia diz que Abraão se assenta na tenda, e a Bíblia diz que o anjo aparece para Abraão ali na teofania. É o próprio Deus que aparece para Abraão, e Deus ali vai fortalecer Abraão, dizendo acerca das promessas que iriam se cumprir na sua vida, e como também iria se cumprir na vida da sua geração, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Só que é interessante essa história aqui, porque a Bíblia diz que Abraão gera Isaac,
E quando Abraão gera Isaac, Isaac é o filho da promessa. E as mesmas promessas em que Deus fez para Abraão, Deus automaticamente vai fazer para Isaac também. As mesmas promessas que Deus fez para Abraão, essas promessas são hereditárias. As mesmas promessas que Deus fez para Abraão, vai se passar para Isaac. Porque assim como existe as maldições hereditárias, que se passa de pai para filho, e assim vai acompanhando cada geração, assim também existem as bênçãos hereditárias. As bênçãos hereditárias são aquelas bênçãos que vão passando em geração em geração. E aonde se quebra a maldição hereditária? A maldição hereditária se quebra com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Só que é interessante o Gênesis capítulo de número 26, porque narra acerca de uma grande fome, diga mais alto, diga, de uma grande fome. Uma grande fome vai se instalar em Gênesis capítulo de número 26, em que Deus vai falar para Isaac, no versículo de número 2, para Isaac habitar na terra de Gerar. E no versículo de número 3 em diante, Deus falou para Isaac: Isaac, assim como eu fui com teu pai, eu também serei contigo. Assim como eu abençoei o seu pai Abraão, eu também vou lhe abençoar. Em Gênesis capítulo 26, o seu verso de número 2, Deus pede para Isaac ficar nesta terra. Versículo de número 3, Deus está falando para Isaac, da mesma forma que ele foi com seu pai, ele também seria como Isaac. Versículo de número 5 narra que Isaac então decide obedecer à voz de Deus. E o versículo 5 diz assim, em versículo 6, assim habitou Isaac em Gerar. A primeira lição que eu quero trazer hoje aqui para nós, que nós precisamos estar atentos em certos lugares em que Deus quer que a gente fique. Nós precisamos ter a disposição de ser obediente à voz de Deus, porque o segredo do sucesso está na nossa obediência a Deus. O segredo de uma vida de prosperidade está em ter uma vida obediente à voz de Deus. Observa que Isaac não vai murmurar contra Deus, porque o desejo de Isaac era descer para o Egito. Porque em Gênesis capítulo 12, quando houve-se uma grande fome também, Abraão vai peregrinar no Egito, porque o Egito aqui era uma terra boa, era uma terra favorável. Então, quando entra a crise no capítulo 26, automaticamente cria-se um desejo no coração de Isaac em descer para o Egito, porque o Egito era uma terra boa, era uma terra favorável. Mas o propósito de Deus não era no Egito. O propósito de Deus em abençoar a vida de Isaac era na terra de Gerar. Nós precisamos ter a cautela, porque tem vezes que a gente escolhe pelo nosso olhar, pela nossa forma de ver, mas tem certos lugares que não são para nós. Tem certos lugares em que Deus não quer que a gente fique em outro lugar, porque Ele conhece toda a intenção do nosso coração. Agora escuta isso daqui. Gênesis 26, no seu verso 2, Deus pede para Isaac ficar naquela terra. Versículo 3,
Deus fala que iria abençoar a vida de Isaac, porque assim como Deus foi com Abraão, Deus também seria com Isaac. Versículo de número 6, Isaac decide ser obediente à voz de Deus. Agora o versículo de número 12, olhem para cá. Versículo de número 12 começa assim: e semeou Isaac naquela mesma terra. Observa a conotação do versículo, que está dizendo assim: e semeou Isaac naquela mesma terra. Em que mesma terra é essa? A mesma terra em que Deus pediu para ele ficar. É a mesma terra em que Deus pediu e deu a ordem para Isaac ficar. Mas você observou como o versículo começa? Começa assim, ó: e semeou Isaac. Diga assim em um tom bem alto, diga assim, ó: semeou. Diga mais forte, diga assim, ó: semeou Isaac naquela mesma terra. Olhe para cá para você entender. Versículo 2, Deus pede para ele ficar. Versículo 3, Deus dá o selo de garantia. Versículo 6, Isaac decide ser obediente. Só que observou que Isaac, além de ser obediente, ele vai semear naquela terra. Então Isaac está aonde Deus pediu para ele ficar. Isaac decidiu ser obediente. Só que Isaac não fica de braços cruzados. Isaac vai semear. Você já viu aquele ditado, que é um ditado muito popular, e eu creio que você já ouviu, ou já viu alguém pregando, ou você mesmo já citou, que aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher. Mas qual é o problema de muita gente? O problema de muita gente que tem até promessa, que tem até potencial, que Deus está falando para ficar, que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer, mas se você não semear, como que você quer colher o que você não semeia? Se você não tem a disposição de semear, como você vai colher na sua vida? Você já viu alguém que Deus fez uma promessa, dizendo: eu vou te levantar como pregador, vou te levantar como pastor, vou te levantar como engenheiro, vou te levantar como médico, seja em qualquer tipo de área, mas requer um esforço nosso, requer uma dedicação nossa. Tem gente que espera uma ação angelical, espera que anjo vai descer e vai fazer aquilo que é a nossa obrigação, vai fazer aquilo que é o nosso dever. Diga para esse crente que está ao seu lado, diga assim, ó: você tem uma promessa. Diga mais forte, diga assim: você tem uma promessa, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte, porque enquanto você vai semeando, Deus já está preparando uma grande colheita. Já estou vendo alguém da mão erguida. Vou repetir de novo: enquanto você está semeando, Deus está preparando uma grande colheita para você, para a tua casa, para a tua família. Então não tem como. Tem gente que tem promessa, tem gente que tem vocação, tem gente que Deus quer fazer, mas fica de braço cruzado. Você já viu aquele ditado que tem gente que quer uma porta aberta, mas dorme até meio-dia? Como que vai entrar na porta? A gente precisa fazer a nossa parte, para que depois Deus faça a parte dele. E se assim você acredita, dá um grito de glória a Deus aí. Então o versículo de número 2, Deus pede para Isaac ficar, sim ou não? Sim. Versículo 3, Deus dá o selo da garantia: assim como eu fui com teu pai, eu também serei contigo. Versículo de número 6,
Isaac decide ser obediente. Mas além de Isaac ser obediente, Isaac é um tipo de ação. Ele semeia na terra. Isaac não perde tempo. E o maior problema de muita gente é perdendo tempo. O problema da nossa geração é que, você já viu alguém, eu creio que você já ouviu alguém falando assim, por que você não fez tal coisa? Aí fulano fala, eu estou esperando o tempo de Deus. E quem sabe Deus está olhando para você e está dizendo, você está esperando o meu tempo, você já está atrasado e atrasado há muito tempo. Porque tem gente que espera uma ação que vai acontecer, o céu vai rasgar, anjo vai descer para algo acontecer. E não é assim. Quando a gente acredita naquilo que Deus colocou na nossa vida, nós precisamos ter ação, nós precisamos reagir. Lembra quando Deus falou para Moisés, pega o teu cajado, estende o seu cajado na terra, estende a sua outra mão em direção ao Mar Vermelho, que assim durante a madrugada eu vou abrir o Mar Vermelho. Observa que quem pegou o cajado foi Moisés, quem estendeu a mão foi Moisés, mas quem abriu o Mar Vermelho é aquele que está lá em cima. Dá 13 voltas diante da muralha. Não era mais fácil Deus já derrubar a muralha para o povo entrar? Se tornaria mais fácil. Mas Deus quer uma ação. No Novo Testamento a gente aprende muitas lições. Lembra quando Jesus Cristo pergunta para Bartimeu? E Jesus pergunta, era uma fala muito comum da boca de Jesus. Jesus dizia assim, o que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia que o cego queria ver, que o surdo queria ouvir, que o paralítico queria levantar? É claro, mas a certeza precisa fluir de nós, não é de Cristo, porque Ele tem o poder de fazer, mas quem tem a certeza de viver o milagre tem que vir de nós, tem que vir da nossa vida. É o tipo de Isaac do versículo 12, ele está na terra em que Deus pediu para ele ficar, mas ele não fica de braços cruzados, ele vai semear. Ele vai fazer o quê? Semear. Agora você quer ver o que Isaac vai colher? Olha o versículo número 12 ainda. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Esses 100 medidas aqui é que Isaac, tudo aquilo que ele plantou, tudo, sem exceção, em todas as áreas da sua vida que ele plantou, ele colheu. Aleluia! Vou repetir de novo, porque só o irmão da porta entendeu aleluia. Tudo aquilo que ele plantou, sem exceção, ele colheu 100 medidas. 100 medidas. Não, eles olhem para cá, eu vou melhorar, e tomara que você dê glória. Isaac não colheu 45%. Isaac não colheu 75%, Isaac não colheu 85%, Isaac colheu 100%. Todas as medidas em que Isaac semeou, Isaac colheu. E tomara que você levante a mão e dá um grito de glória. Se prepara, porque uma grande colheita Deus está preparando para a tua história. Agora, escuta isso aqui. Olha a porção que Isaac vai colher. Versículo 13. Prosperou o homem e ia em
enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Observa que o versículo 13 fala de 3 pontos. Primeiro, prosperou. Segundo, enriqueceu. Terceiro, se tornou um homem poderoso. Olha isso daqui, versículo 14. Possuía muitas ovelhas, muitas vacas, muitos servos. Você observou isso daqui? Que Isaac fica na terra que Deus pediu para ele ficar. Sinônimo de obediência. Isaac vai se tornar um homem poderoso, um homem de riquezas e um homem de prosperidade. Irmão, porque não tem como. Quando a gente decide ser obediente à voz de Deus, não tem como dar errado. Quando a gente decide ser obediente à voz do Senhor, não tem como a gente ver falência. Quando a gente decide ser obediente, Deus nos faz prosperar, Deus nos faz ter riqueza e Deus nos faz ter poder. Aleluia. Vou repetir de novo. Quando a gente decide ser obediente à voz de Deus, Deus nos faz prosperar, Deus nos faz ter riqueza e Deus nos faz ter poder. Levanta a sua mão direita ao nível mais alto que não levanta a sua mão direita ao nível mais alto que você puder. Deus reservou uma prosperidade para você. Deus reservou riquezas que vão vir para a tua mão. E Deus reservou o poder que vai te alcançar aqui nesta noite. Prosperidade, riqueza e poder. Se prepara para você viver aquilo que ninguém da tua casa viveu. Se prepara para você alcançar aquilo que ninguém da tua casa alcançou. Se hoje você decidir ser obediente, Deus preparou o melhor da face da terra para você. Se hoje você decidir ser obediente, Deus não vai te colocar embaixo, Deus vai te colocar em cima. Se hoje você decidir ser obediente, Deus não vai te colocar como cauda, Deus vai te colocar como cabeça. Se hoje você decidir andar naquilo que Deus quer que você ande, na obediência da palavra, na sinceridade da palavra, na verdade da palavra, se prepara que Ele reservou um caminho de excelência, um caminho de prosperidade, um caminho de crescimento. E eu vou liberar para quem trouxe glória e para quem trouxe aleluia para estar nessa casa. Se prepara para você viver um nível que você nunca viveu. É nesta terra, é nesta igreja, é nesse ministério, é onde você congrega, é onde você habita, é no bairro que você mora, é na empresa que você trabalha, é na empresa que você tem, que Deus reservou abundância, crescimento e prosperidade. Prosperidade. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Quando a gente decide ser obediente à voz de Deus, o cenário da nossa vida muda. Quando a gente decide ser obediente à voz de Deus, Deus não quer apenas mudar o nosso momento, mas Deus quer mudar o nosso futuro. Quando a gente decide dar ouvido à voz dele, não é vozes, é a voz dele. Tudo aquilo que estava travado, Deus
destrava, tudo aquilo que estava acorrentado, Deus quebra as correntes, Deus quebra os paradigmas. Deus falou na boca de Isaías: diga para esta nação que se eles forem obedientes, eu já preparei o melhor da face desta terra. Deus também usou a boca de Moisés em Deuteronômio capítulo 28, diga para a nação de Israel que se eles ouvirem a minha voz e cumprir os meus mandamentos e andar debaixo dos meus estatutos, eu vou colocar eles em cima, eu vou colocar eles em exaltação, vou colocar eles como cabeça. Diga para alguém assim: o preço é obediência, mas o resultado é crescimento. Diga para esse crente aí, diga: o preço é obediência, mas o resultado é prosperidade, é crescimento, é sucesso. Quem tem olho aqui para dar nessa o preço da nossa vida é ser obediente, mas o resultado é ter uma vida de abundância. Aleluia. O preço da obediência requer muito de nós e não de Deus, porque o que Deus vai fazer é multiplicar. O que Deus vai fazer é restaurar no meio da sua casa. Quantos querem ouvir a terceira parte? Diga glória a Deus. Olha isso aqui, versículo de número 14. Possuía muitas ovelhas, vacas e muitos servos. Aí o versículo continua: de maneira que os filisteus o invejavam. Agora olha o versículo de número 16. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que a nós. Olhe para cá, olhe para você ver. E quem é Abimeleque? Abimeleque era o rei de Gerar. Quem que era Abimeleque? Quem que era Abimeleque? O rei de Gerar. Só que quando Isaac vai para a terra de Gerar, Isaac cresce muito mais além do que o próprio rei daquela terra. Isaac cresce e tem mais poder, tem mais servos, tem mais vacas e animais do que o próprio rei daquela terra. O Hélio, por quê? Eles estão na mesma terra. Isaac está ali como um passageiro, um peregrino. Quem tinha o poder ali era Abimeleque, que era o rei, que tinha o trono, que tinha o palácio, que tinha a coroa, que tinha os filisteus como exército. O que vai mudar da vida de Abimeleque para a vida de Isaac? É que Isaac está debaixo de uma palavra. Vou repetir de novo. É que Isaac está debaixo de uma palavra. O Hélio, por quê? Por que Isaac cresce e Abimeleque não? Por que Isaac frutifica e Abimeleque não? É porque quem pediu para Isaac ficar não foi Abimeleque, não foi anjo, não foi arcanjo. Quem pediu para Isaac ficar foi o próprio Deus. Então, se Deus pediu para Isaac ficar, ele se responsabiliza de todo o crescimento que Isaac vai ter em toda a sua história. Só que chega em um ponto que eles estão olhando para o crescimento de Isaac, até chegar num ponto que a inveja vai criar no coração de Abimeleque, dizendo: por que eles
se possui e ou não? Por que ele cresce ou não? Por que ele frutifica e eu não? É porque, irmão, você está debaixo de uma palavra liberada de Deus. Vou repetir de novo. Você está debaixo de uma palavra liberada do alto dos céus e saiu da boca de Deus. Porque se Deus reservou, se Deus determinou, se Deus decretou, não tem como dar errado. Se Deus falou que vai dar certo, Ele se responsabiliza pelo crescimento. Quem pode dar um grito de glória a Deus? Escuta isso aqui. E eles vão invejar. O árabe, por que eles vão invejar? Porque Isaac tem e eles não. Aonde começa a inveja? Porque Isaac está frutificando e eles não. Sabe qual é o problema de todo invejoso? E sempre a gente, na nossa trajetória, sempre a gente vai encontrar um tipo de inveja. Sempre a gente vai encontrar um invejoso. Porque escuta isso aqui, sabe qual é o problema do invejoso? É que não toma conta do que Deus está fazendo na vida dele e quer tomar conta da vida do outro, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está operando. Escuta isso aqui, sabe por que os irmãos de José queriam matar eles? Por causa de um sonho. Por causa de um sonho. E por que eles não oraram pedindo um sonho para Deus? Se observou que por causa de um sonho eles tentam matar José, mas quem sabe se eles tivessem orado, Deus faria a mesma coisa na vida deles do que fez na vida de José. Lembra de Saul e Davi? Por causa das mulheres que cantaram, e Davi matou milhares. Aí Saul falou: epa, alguém vai tomar o meu trono. Mas quem é que tinha trono? Saul. Quem é que tinha coroa? Saul. Quem é que tinha poder? Saul. E quem vai tentar matar Davi? Saul. E por que não tomou conta do seu reinado e passou a vida inteira procurando matar? Porque se ele tivesse preservado o seu reino, cuidado, zelado do seu reino, quem sabe Deus tinha feito a mesma coisa do que fez na vida de Davi. Mas você está pronto para receber uma palavra? Diz amém. Amém. Deus está te livrando de toda inveja. Deus está te livrando de toda inveja. Nenhuma praga, nenhuma palavra lançada contra a sua vida, contra a tua chamada, contra o teu ministério, contra aquilo que Deus vai fazer na tua vida, vai prevalecer. Isaías capítulo de número 54, versículo de número 17 está escrito: toda arma forjada ou preparada contra ti não vai prosperar. Se você crê, levanta a mão e dá uma grito de glória a Deus se você puder. Aleluia, Jesus. Escuta isso aqui, versículo de número 22. Olha isso daqui. Vamos começar aqui, ó, no versículo 19. Olha para cá. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale. Acharam ali poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram contra os pastores de Isaac, contenderam, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço de Ezeque, que significa contenda. Escuta isso aqui, porque contenderam contra ele. Então cavou outro poço, versículo número 21. Cavou outro poço, também contenderam contra ele, por isso chamou Sitna, lugar de inimizade. Versículo 22, olha o versículo 22. Partiu dali, cavou outro poço,
e não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou Reobote. Diga bem alto assim, ó, Reobote. Diga mais forte, diga assim, ó, Reobote. Você sabe o que significa a palavra Reobote? Significa ampliação, lugares amplos. É o que significa Reobote. Lembra quando Abimeleque expulsa Isaac da terra de Gerar? Ele desce para o vale. Automaticamente Abimeleque diz assim: Isaac vai morrer lá embaixo. Isaac vai morrer lá no vale. Aí Isaac vai cavar um poço. Veio os pastores e tomaram o poço de Isaac. Isaac cava mais um poço. Veio os pastores e cavam o segundo poço. Toma o segundo poço de Isaac. Aí essa palavra significa ampliação. O Elton, por que ampliação? Porque os inimigos de Isaac estão tentando fechar o seu caminho. Mas enquanto estão tentando fechar o teu caminho, o céu dá um grito dizendo: Isaac, fique em paz. Porque quanto mais tentam fechar o teu caminho, mais eu vou trazer ampliação. Eu ouvi um grito de glória a Deus. Porque quanto mais tentam fechar o caminho, mais os céus estão gritando lá de cima: pode tentar, mas eu vou abrir mais o caminho para você passar. Pode lutar contra, mas eu trago ampliação. Deus está tomando a minha boca e dizendo para alguém: não se preocupa contra as calúnias, não se preocupa contra as invejas, não se preocupa contra os falatórios, não se preocupa quem está se levantando contra você, quem está tentando embaraçar a tua chamada, embaraçar aquilo que Deus estabilizou para você vencer, para você alcançar. Deus está dizendo: quanto mais lutam contra você, mais eu estou abrindo o caminho para você passar, para a tua casa passar, para a tua família passar. Quantos podem levantar as duas mãos? Abre a boca e dá uma noite de glória para você. Ampliação. Deus está ampliando, aumentando, trazendo bonância sobre certos caminhos. Meu Deus. Porque você pode estar preocupado e dizer: ai, fulano me critica, fulano fala mal de mim, fulano faz isso, estão me perseguindo, levantaram contra a minha vida. Mas irmão, quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Ele. Aleluia! Quem te chamou foi Ele, quem te purificou foi Ele, quem fez a promessa foi Ele. Ele te arrancou lá de baixo, te arrancou lá no lamaçal do pecado. Ele te deu um banho com o sangue dele. Ele te colocou de pé, te deu talento, te deu beleza, te deu formosura, te deu promessa, te deu propósito. E é por isso que nós devemos enaltecer, glorificar, levantar as nossas mãos e glorificar aquele que reina, aquele que faz, aquele que opera, aquele que age. Você tem uma palavra aí para ele de gratidão, você tem aí uma palavra para ele de glória. O Wellington, por que eu devo levantar as minhas mãos? O Wellington, por que eu devo dar glória? Porque tem gente que queria falar e nem tem boca para falar, e você tem boca para glorificar aquele que reina. Mas o Wellington, por que eu devo levantar as minhas mãos? Porque tem gente que não tem mão, queria levantar e você tem. Então levanta a sua mão, dá glória a Deus. Aprende uma coisa: só dá glória a Deus quem é grato, só dá glória a Deus quem entende o preço na cruz do Calvário. Tem gente que fala assim: ah não, mas pra que barulho? Mas não, pra que levantar a mão assim tanto? Pra que tanto glória assim? Pra que pular? Irmão, não tem
como. Quando eu vejo o preço na cruz do Calvário, não tem como. Quando eu vejo as promessas de Deus, não tem como ficar parado. Em Atos capítulo de número 2, os homens olhavam para a igreja que estava no cenáculo, cheio de poder, cheio de autoridade. Olharam para Pedro e disse assim: esses homens estão embriagados, porque os homens estavam pulando, estavam falando em línguas estranhas, no momento do Espírito. Pedro olhou para eles e disse: não, aqui é poder de Deus. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor? Isaac disse assim: porque nós nos livrou agora o Senhor e prosperaremos nessa terra. Versículo 28 para a gente encerrar. Se coloca a gente em nome de Jesus. Meu Deus. Versículo de número 28. Olha o verso 28. Vamos começar no 26 para ficar mais fácil. Abimeleque veio de Gerar para visitá-lo com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. Disse-lhe Isaque: por que vieste me visitar? Pois fui vós que me aborrecestes e me expulsastes do meio de vós. Olha a indignação de Isaque. Isaque está olhando para Abimeleque e está dizendo aqui: o que fazes aqui? O que vocês fazem aqui? Não foi vocês que me expulsaste do meio de vós? Não foi vocês que me aborrecestes, me humilhastes, pisastes em mim? Olha o versículo 28 para a crente que vai dar um grito de glória agora. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dar um grito de glória a Deus aí, bem alto. Olha o que eles disseram. Havemos visto que o Senhor é contigo, Isaque. Porque você não precisa provar para ninguém quem você é. Aleluia. As pessoas vão ver que você serve um Deus vivo, que você serve um Deus grande, que você é alguém que tem caráter, alguém que tem chamada de Deus, e que você carrega a presença dele. Aleluia! Eles disseram: havemos visto nas verdades que o Senhor é contigo. Tem alguém, irmão, que vai ver que Deus é com você. Aleluia! Coloque a sua mão no teu coração em nome de Jesus. Coloque a sua mão no teu coração. Eu te convido nesses últimos minutos, que eu já vou devolver o microfone para o pastor. Você vai orar pela tua casa e você vai orar pela tua família. Eu sei que tem muita gente que não crê mais no poder da oração. Tem muita gente que não crê no poder do que Deus pode fazer, do que Deus pode restaurar, do que Deus pode cumprir. Só que Deus está dizendo hoje aqui, nessa noite, neste culto, neste altar: eu conheço o íntimo do seu coração. E Deus conhece as feridas, Deus conhece as suas lutas, Deus conhece as suas adversidades, Deus conhece os seus problemas. E Deus está dizendo assim: eu te fortaleço hoje para você continuar. Porque se hoje você andou neste culto desanimado, Deus está trazendo um grande refrigério para a sua alma. Se você entrou aqui triste,
Deus está trazendo alegria para a tua alma. Enquanto você estiver orando de olhos fechados e com as mãos no coração, o Espírito Santo de Deus está trazendo paz, está trazendo alegria, e está dizendo assim: eu sei que o caminho tem sido dolorido, eu sei que o caminho tem sido em aflição, mas eu trago grande alegria, porque quem duvidou de você vai ter que ver, vai ter que contemplar. Oh, glória ao nome do Senhor. Quem duvidou da tua chamada, quem duvidou de você, vai ter que contemplar que você nunca viveu debaixo de sorte. Tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você vai viver, é promessa de Deus, é aquilo que Deus reservou para a tua casa, porque tem uma geração que acredita em sorte, mas a igreja do Senhor acredita na promessa que Ele nos fez. Você está debaixo da promessa do Altíssimo Deus, do poderoso Deus, e Ele desce com a mão dele forte e poderosa, trazendo refrigério para a tua alma, trazendo alívio para a tua alma, trazendo alegria para a tua alma. Deus está dizendo: eu conheço as tuas aflições, eu conheço as suas guerras, eu conheço as suas batalhas, eu conheço as suas pelejas. Tem gente que liberou palavras ao contrárias, palavras de derrota, porque tem gente que está com a vida travada, porque alguém liberou a palavra ao contrário, porque alguém liberou uma palavra de maldição. Mas agora, pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, todo mal está sendo quebrado agora. Deus está te fortalecendo agora. Deus está te colocando de pé agora. E se você acredita, aplaude e dá uma alegria de glória que você merece. Deus abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Guarde essa palavra no teu coração. O tempo do grão-bote começa hoje sobre a tua casa e sobre a sua família. Pastores, muito obrigado, pastor. Minha gratidão. Deus possa recompensar 100 vezes mais na vida do Senhor.